Doutor Álvaro explicando para a gente um pouco mais essa maluquice que o mundo está vivendo em meio à pandemia. E hoje a gente vai começar a nossa conversa, doutor Álvaro, falando sobre volta às aulas. Alguns estados tentando impor essa volta de uma forma mais rápida, outros ainda aguardando um pouco mais de tempo até que os professores comecem a ser vacinados, professores que já querem ser vacinados, afinal de contas, há muita dúvida, né, sobre a proliferação do vírus dentro das salas de aula. Conta para a gente, doutor Álvaro, essa polêmica que a gente está vivendo não só no Brasil, como no mundo inteiro. Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Barão, é uma balança, né, entre o prejuízo do aprendizado do ensino, que não é o ensino presencial, o ensino virtual, o ensino online, versus o risco de transmissão de doença. E claro que os pais ficam preocupados. As evidências com relação à transmissão tendem a mostrar que a criança não é um adolescente, um potencial transmissor do coronavírus, apesar de que a abertura dessas escolas vai ter que ser vinculada a protocolos sanitários bastante rigorosos com relação à quantidade de alunos, desinfecção de superfície e principalmente, Barão e Carla, a atenção dos pais quando tiver alguém em casa com Covid ou quando a criança começar a ter algum sintoma, porque essa criança não vai poder ir para a escola. Então a comunicação entre os pais, educadores, o corpo diretivo da escola vai ter que ser muito fina, no sentido da gente realmente identificar precocemente adultos em casa com a doença, ou crianças contactantes, para evitar que essas crianças venham para a escola. Então, toda essa situação, esse contexto de dificuldade, gera essa grande polêmica com relação à volta às aulas. Tem que acontecer, se for acontecer de forma segura e com a grande comunicação, para a gente evitar de entrar crianças com Covid ou contactantes, para mitigar, realmente diminuir a quantidade de casos. Mas é um assunto que gera bastante polêmica nas últimas semanas, a questão da volta às aulas. Sabe, doutor Álvaro, que conforme as atividades vão voltando, né, mesmo as aulas, passa talvez a impressão para algumas pessoas de que alguns cuidados podem ser deixados de lado, por exemplo, o uso de máscara. E a gente viu na Alemanha as informações de que algumas máscaras, essas máscaras de pano, em alguns locais, elas já não são sequer aceitas mais, né? Preciso de uma máscara, preciso o uso de uma máscara mais potente. Também nos Estados Unidos, 2 máscaras estão sendo usadas, né? De forma simultânea. Queria que o senhor falasse, por favor, a respeito das máscaras, o que mudou desde o começo da pandemia para cá? Olha, existe o posicionamento, Carla, de alguns países com relação ao uso de máscaras e até a questão na Europa, dessa variável com maior transmissibilidade no Reino Unido. Então, alguns países internamente mudaram os protocolos com relação ao uso de máscaras, recomendaram o uso de máscaras cirúrgicas, até dependendo do risco com relação à transmissão, máscaras com maior poder de vedação. Só que, o que acontece? Primeiro, aqui no Brasil, não é recomendação do Ministério da Saúde para a gente mudar o nosso padrão de uso de máscaras. Obviamente, o que a população tem que entender que a máscara é importante sim, que principalmente o jeito que você utiliza a máscara, o jeito que você coloca, tira, periodicidade de troca, a questão de desinfecção, de lavar as mãos, tudo isso acaba sendo até mais importante do que a gente não tem uma evidência científica de que algum tipo de máscara é muito superior à outra no sentido da prevenção coletiva. Obviamente, se algumas pessoas quiserem usar máscara com melhor poder de vedação, pode ser utilizado, mas não há nenhum documento técnico aqui. Travou. A imagem. Voltou. Voltou, doutor. Deu uma travada aí, é importante dizer, aí no importante dizer travou, doutor. Vamos lá. Travou, então, que o uso correto, independente da natureza do tecido, a gente precisa ter uma evidência mais forte realmente para recomendar isso em larga escala. Alguns países têm recomendações individuais, mas aqui no Brasil a máscara tem que ser utilizada de tecido, de pano, de forma adequada, respeitando periodicidade de troca. Esse é o fator mais importante. A gente vai descobrir lá na frente realmente se máscaras diferentes vão acrescentar, do ponto de vista de saúde pública, maior poder relacionado à prevenção. Barão, aí são 2 máscaras que o pessoal está usando o tempo todo mesmo? Você usa 2 máscaras? Eu uso 2 máscaras, não tem conversa. Carlinha, eu tô aqui, eu cheguei quando Nova York foi o epicentro da pandemia, né? Então, desde o início eu estou tentando tomar todos os cuidados, não me contaminei, nem minha família. É claro que isso pode acontecer, mas dia menos dia, eu pego o metrô, pego o ônibus, enfim, sempre estou atrás de reportagem por aqui,
manifestação, né, eleição, jogo, mas até agora eu consegui evitar. E 2 máscaras, não tem conversa, não tem brincadeira. E convenhamos, né, já que está usando uma, qual o problema de colocar outra por cima? Usa 2 de uma vez e vão para a luta. Doutor, essa semana que passou, a gente viu muitas imagens no Brasil, a nossa reportagem trazendo informações, né, de pessoas que tomaram a dose da vacina, principalmente os idosos. É aquela imagem de esperança, de alegria, de até um certo alívio, né, depois de tudo que a gente está vendo e continua, infelizmente, vendo no Brasil e no mundo. Mas quais são os cuidados que as pessoas... Porque, assim, quem é médico, quem é enfermeiro, já sabe mais ou menos como lidar, né? Já sabe quais são os procedimentos. Mas para o idoso, né, para as pessoas que estão com comorbidades, enfim, quem começou a tomar vacina, já é para ir para balada, já dá para fazer aquela festa, chamar os netos que não viam já faz muito tempo, ou ainda tem que esperar a segunda dose, tem que manter os cuidados, tem que usar 1, 2 máscaras, sei lá, doutor, conta pra gente. Acho que foi o primeiro momento que muitos idosos saíram de casa para fazer essa primeira dose da vacina. E claro que existe a dúvida com relação a se depois dessa primeira dose as coisas podem voltar ao normal para os idosos. Então, de novo, a gente tem que respeitar a periodicidade dos estudos que liberaram essas vacinas, de ter a segunda dose. Então, até o momento da segunda dose, esses idosos continuam fazendo isolamento social, continuam restringindo as atividades ao máximo, especialmente os que têm a idade mais avançada. Se sair de casa e com máscara, pode de 2 máscaras, que saia de máscara, que não saia de forma alguma sem proteger, sem ter um método de barreira. Obviamente, pode ter, quem tomou a vacina nesse final de semana, os idosos, dor no local, um pouco de febre, pode acontecer, pode colocar uma compressa de água se tiver dor. Isso, em uma pequena parcela das pessoas pode vir a acontecer. Não é para ficar desesperado, mas também não é para achar que a primeira dose é um passaporte para sair de casa. Então, vamos continuar nessas estratégias relacionadas ao isolamento, uso de máscaras. Não perder segunda dose também é importante, ficar atento às orientações do Ministério da Saúde para tomar essa segunda dose. Então, ter essa sistemática na cabeça ainda com relação à prevenção. Bom, hoje cedinho houve uma entrevista concedida por integrantes da equipe da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que investiga o surgimento do vírus, desse novo coronavírus, do SARS-CoV-2, na China, em Wuhan, na China. E ao que tudo indica, doutor Álvaro, origem animal, né, são os indícios. O que já se sabe sobre a origem do novo coronavírus? Aí, Carla, a gente volta lá atrás, em dezembro de 2019, quando surgiram os primeiros casos relacionados à Covid, não era nem Covid-19, né, a gente nem conhecia o vírus, e existe toda uma expectativa da comunidade científica de identificar o reservatório desses coronavírus. A gente sabe que os outros coronavírus vêm de animais silvestres, então é importante a gente saber qual foi o mecanismo que esse vírus saiu de alguns animais e foi para o homem, até para fazer uma vigilância desses vírus nesses animais. Então, até hoje, e até para tirar aqueles mitos que apareceram no começo da pandemia, de que era um vírus criado em laboratório, de que era um vírus especificamente, não tinha origem lá no mercado de Wuhan. Então, ainda se tem muita dúvida. Algumas hipóteses estão sendo postuladas, que realmente pulou de algum animal, ou teve um hospedeiro intermediário, então ele foi de um animal, foi para um segundo e depois chegou no homem, ou até algumas teorias falando até sobre alimentos, né, que teria de alguns alimentos congelados, contaminados, de transmissão para o homem. Mas a gente precisa saber, sim, a gente estuda os reservatórios de coronavírus, até porque a gente não está livre de um outro coronavírus ou de outro vírus que está dentro de reservatório animal. Então é importante entender qual foi esse mecanismo de chegada dos coronavírus, especialmente do SARS-CoV-2, de alguns animais para o homem. Bom, tomara que o pessoal descubra finalmente qual é o motivo, né? Afinal de contas, o que a gente não quer é repetir tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. É uma situação delicada, muito delicada, tanta gente acabou morrendo nessa maluquice, né? E claro que a gente está tentando entender ainda o que houve, os técnicos em especial. Doutor, para a gente finalizar, o carnaval está chegando, né? Por incrível que pareça. Carla Bigato estava com a fantasia pronta para passear bloquinho, blocão e tudo mais, né? E infelizmente a gente sabe que a festa esse ano vai ser praticamente nenhuma aglomeração, aquela alegria, pegação e tal, não vai rolar. Mas a gente sabe muito bem, doutor, que tem sempre aquela galera que faz aquela festa clandestina,
né, no fundo da casa, contrata não sei quem para cantar, a bateria de não sei que escola, enfim, tudo que infelizmente não é possível nesse momento. Fora o pessoal que arruma um jeito de viajar naquele cruzeiro, né, faz uma festa, navio, karaokê, enfim. Doutor, é a hora de baixar a guarda, é a hora de tentar comemorar, sei lá, para esquecer o que a gente está passando nesse instante, ou respirar fundo, imaginar que logo ali na frente as coisas vão mudar? Olha, a gente entende essa questão do carnaval, que é um momento no Brasil culturalmente, né, muito celebrado, e a gente sabe que vai ter gente que vai arrumar um jeito de fazer alguma coisa aí, a gente alerta essas pessoas, porque Barão e Carla tem inúmeros trabalhos na literatura mostrando a transmissão do coronavírus vinculada a essas atividades de aglomeração, de locais fechados, casas. Tem trabalho publicado na Coreia de casa noturna, no Japão de transmissão em karaokê. Então vamos entender. Karaokê, casa noturna, lugar fechado, muita gente, festa clandestina. Então, tudo isso a gente alerta novamente o papel da população no sentido de diminuição de casos. A gente não tem vacina ainda para todo mundo. Então, esses ambientes, eles geram transmissão, eles geram casos que vão amplificar a cadeia de transmissão da doença. Então, vamos ter paciência. Claro, pedir paciência depois de quase um ano com Covid-19 não é fácil, mas se a gente baixar a guarda, se entrar nessas práticas relacionadas a risco, a gente pode, depois desse período, ter um pico novo de casos, voltar a ocupar leito, voltar a pensar em restrição à circulação. Então precisa ter muita paciência. Carnaval vai ser só na folhinha, não vai ser comemorado do ponto de vista daquelas aglomerações. A gente pede ao máximo que as pessoas tenham paciência e evitem esse cenário de transmissão. Eu vou te falar, doutor, na hora que liberar também, rapaz, vai ser uma... Vai ser difícil, hein, Carla? Vai ser difícil. Nossa. Eu queria falar uma informação super importante, hoje a gente estava vendo aqui agora, com relação a Israel. Eles divulgaram um dado muito interessante com relação à vacina, que as pessoas, olha só, dos casos que tiveram internação e óbito, quase todos não tomaram a vacina. Então olha que interessante, mais uma informação de um país que está expandindo a cobertura vacinal, de como a gente vai ter um impacto se a gente tiver uma cobertura vacinal com relação à internação, com relação à gravidade, né? Esse número é muito importante, né? Pensar que 3% que a maioria absoluta que internou, que evoluiu, não tomou a vacina. Então, isso serve de estímulo e serve para a gente pensar realmente em tirar todos esses mitos e ampliar mais rapidamente possível essa cobertura vacinal no nosso país. Tá cada vez menor esse pessoal que falava contra a vacina, né? E esse dado de Israel é realmente muito importante. De quem não tomou a vacina acabou se contaminando de uma forma mais grave e infelizmente também perdeu a vida. Por isso vacina é tão fundamental e Israel está bem adiantado nesse processo. Doutor Álvaro, a gente volta a conversar na sexta-feira. Um grande abraço para o senhor. Véspera de carnaval, mas sem folia. Até a próxima, doutor Álvaro. Tchau, gente. Até mais. Até mais.